Glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que reina e vive para todo sempre. Amados irmãos, nós vamos hoje dar início ao estudo da Epístola de Tiago. Nós vamos tirar aí alguns aprendizados que vai servir para as nossas vidas. A carta de Tiago ela é uma carta muito prática, tá? Podemos chamar até como uma carta de provérbios, tá? Porque é algo prático, pragmático, é algo para nós praticarmos diariamente. Até parece que a epístola de Tiago, né, há muitos anos atrás, mas parece que ele tirou assim, um raio-x do século 21, e é o que nós vivenciamos hoje também, tá? Tudo que ele escreveu há muito tempo atrás é algo tão atual, mas tão atual, que quando nós vamos estar meditando nessa carta, vem à nossa memória tantas coisas, ao ponto de chamar nossa atenção e trazer algumas indagações. Como que ele soube dessas coisas? Como que ele conseguiu ter um olhar para frente ao ponto de perceber que toda geração vai passar por essas mesmas situações? Eu sempre digo, querido, que o ser humano é o mesmo desde o início até hoje. O que a gente percebe uma mudança bem nítida é a questão da tecnologia, tá? Mas o homem é o mesmo, tá? O homem, após a queda, é o mesmo, com seus dilemas, com seus traumas, com as suas lutas, com as suas circunstâncias diárias. Esse é o homem que Deus criou, tá? Então, essa epístola nós vamos perceber, e ela vai falar profundamente com cada um de nós, e nós vamos estar estudando ela por partes, tá? Por partes, para a gente ter uma compreensão dessa poderosíssima epístola, né? Dessa missiva que o nosso amado apóstolo Tiago, irmão de Jesus, compilou para orientar a sua igreja. Glória a Deus. Que o Espírito Santo nos conduza nessa reflexão, nesse estudo, e eu tenho plena certeza que será de grande utilidade para todos nós. Amém? Primeiro ponto que eu quero destacar é o nome Tiago. Tiago é um nome grego. O nome Tiago no hebraico quer dizer Jacó. Tá? E todos nós sabemos quem foi Jacó no passado. Todo mundo condenam, né, Jacó pelas suas atitudes. Mas o nome Jacó quer dizer oportunista, né? Aquele que sabe aproveitar as oportunidades que aparecem diante de si. E foi isso que aconteceu no passado. Tá? A gente não está querendo aqui tirar a culpa, a responsabilidade do Jacó do passado, do Velho Testamento, pelas atitudes que ele cometeu. Mas o nome Jacó tem essa conotação, esse significado, aquele que aproveita a oportunidade. E Jacó aproveitou a oportunidade de receber ali a bênção, né, como o filho mais velho, porque era para ser para Esaú, e ele que foi abençoado, porque diante daquela situação, o próprio Esaú preferiu, né, comer os deleites deste mundo, do que esperar de Deus. E às vezes muitas pessoas também fazem essas escolhas. As pessoas às vezes fazem escolhas pelas coisas do mundo, porque não tem paciência de esperar algo de Deus para a sua vida. E foi o que aconteceu com Esaú. E olha que Esaú, ele já sabia da promessa. O pai dele falou para ele: você vai, traz uma caça e eu vou te abençoar. Então já tinha algo já predeterminado, algo que ele já sabia, mas diante da situação ele perdeu a bênção, né? Perdeu a oportunidade de receber de Deus. Porém, nós sabemos que tem uma vírgula aí. E Isaac já sabia que o menor seria maior do que o maior. Já tinha uma palavra, Deus já tinha falado: olha, esse aqui será maior do que o mais velho, e o mais velho servirá o menor. Tá? Então já tinha uma palavra de Deus. Então a palavra de Deus ela tem que se cumprir, né? Isaías fala isso. A palavra de Deus ela vai ter que se cumprir,
porque se ele falou, ela vai se cumprir, e realmente se cumpriu na vida de Jacó. Tá? Então ali já era algo que já estava determinado por Deus, por mais que você não aceite essa palavra determinação, parece que cria um comichão no ouvido de muitas pessoas, mas Deus já tinha falado, já tinha declarado para Isaac que o filho menor seria maior do que o mais velho, e o mais velho seria servo do menor. O que Deus falou, querido, é o que está falado, e ponto final. Tá? Não serve mais especulação humana, mas isso e aquilo outro. Não serve. A palavra de Deus é a verdade. E nós ficamos com a verdade. Amém? Então, Tiago significa isso. E Tiago, ele também, ele foi oportunista, porque a gente vai ver aqui que existia 3 Tiagos, tá? E esse Tiago aqui da carta é o irmão de Jesus. Os outros Tiagos, principalmente o primeiro Tiago, nós podemos ver o apóstolo, que é o filho de Zebedeu, que é irmão de João, tá? E esse não é o escritor, porque ele morreu lá em Atos capítulo 12, foi decapitado. Então não poderia ser esse, porque a carta foi escrita já posteriormente, então não poderia ser esse de hipótese alguma. E tem o outro Tiago, que é o filho de Alfeu. Mas só que esse Tiago, ele não teve tanta notoriedade na sua época, tá? Não foi uma pessoa tão influente entre os apóstolos e discípulos de Jesus. Porém, esta carta aqui, ela nos dá a entender que esse Tiago aqui é o irmão de Jesus, tá? Que em João capítulo 7 vai dizer que ele não acreditava, ele duvidava de que Jesus era o Filho, mas com o passar do tempo, após a ressurreição, ele percebeu que aquele ali era o Tiago, realmente o irmão de Jesus. Agora, para comprovar isso, nós vamos perceber em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7, diz que Jesus apareceu para Tiago, ali para comprovar que aquele homem foi chamado por Deus para uma grande missão. Em Atos 1,14, diz que esse Tiago, que é irmão de Jesus, ele estava no cenáculo, no momento que o Pentecoste, chegou ali, e todos os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Então, comprova que o escritor dessa carta é Tiago, meio irmão de Jesus. Lá em Gálatas 2,9 vai dizer que Paulo chamou esse Tiago como coluna da igreja, como um pilar da igreja. Então, aí já deu para a gente perceber que Tiago é esse que escreveu esta carta, que é irmão de Jesus, mas ele se denomina aí como servo de Deus. Olha que bacana esse negócio desse, querida. Servo, no grego douloi, quer dizer escravo do Senhor Jesus Cristo. Mesmo sendo um meio-irmão, mesmo tendo uma aliança bem próxima, mas ele não se julgou algo superior aos demais. Ele se julgou como servo do Senhor Jesus Cristo. E ele foi comissionado, chamado pelo nosso Senhor, para escrever essa carta às 12 tribos que se encontravam na dispensação. Então ele escreve essa carta para saudar esses irmãos, mas também para dar um alerta, para orientar, porque esses irmãos naquele período estavam sendo perseguidos, estavam passando por situações, por problemas. Então ele endereça essa carta para essas tribos que estavam dispersas por causa da perseguição. Agora, essa carta, nós podemos perceber algumas considerações, por que Tiago escreveu ela. Primeira consideração, ele escreveu essa carta porque muitas pessoas estavam passando por várias provações, a gente percebe isso no capítulo 1. Outra consideração é que estavam sendo tentados a pecar. Então, aqueles irmãos também estavam sendo atiçados, provocados a cometerem pecado, como hoje também não é diferente, tá?
Os servos de Deus também hoje são tentados, tá, a pecar. Nós vamos ver mais na frente a diferença sobre tentação e provação. Outra consideração: alguns irmãos estavam sendo humilhados, tá? E hoje também não é diferente. É uma carta bem atual, contemporânea. Nós também vamos ver outra consideração, que alguns estavam buscando posição de liderança na igreja. E hoje também isso é uma coisa que percebemos nitidamente, que as pessoas também estão buscando, né, essa posição, né, ser líder. E Tiago vai dizer que aqueles que almejam, né, ser líderes serão cobrados, porque há uma responsabilidade imensa por aquele que vai liderar, querido. Então, uma pessoa que se torna um gerente de uma empresa, a responsabilidade sobre aquela pessoa é enorme, é completamente diferente de um encarregado, que ele cuida somente de um departamento, e um gerente, ele cuida de toda a empresa, tá? A responsabilidade dele é muito maior. Então, aqueles que almejam uma liderança, já fiquem sabendo que a sua responsabilidade será de grande, mas de grande responsabilidade. E Tiago fala para esses irmãos que estavam almejando uma posição de liderança, querendo ser líder, Tiago já estava dizendo, cuidado, que o juízo sobre essas pessoas serão maior. Tá? E parece que hoje as pessoas não estão muito se importando com isso. A gente vê tantos escândalos no meio eclesiástico da liderança. Parece que as pessoas leem, mas não compreendem o que lê. Tá? Então essa é outra consideração. Outra consideração é que alguns irmãos não viviam o que pregavam. Será se nós trazendo para os nossos dias atuais, isso não é um axioma verdadeiro? Claro! Quantas pessoas hoje não pregam, mas não vivem o que prega? Isso é uma realidade, querido. Isso é uma realidade, e infelizmente nós estamos vivendo isso. As pessoas são mais atores do que servos. As pessoas querem ser idolatrado, o egolatria, né? Um culto à personalidade. As pessoas querem ser vistos, as pessoas querem ser honradas, mas não vivem. É como os fariseus que Jesus falava, vocês são igualzinhos aos fariseus, vocês falam, mas não vivem o que falam. Outra consideração que podemos ver nesta carta é que alguns irmãos estavam vivendo de forma mundana. Querido, será que é diferente de hoje? Quantas pessoas estão dentro da igreja, mas são carnais, imorais, prostitutos, adúlteros? Infelizmente, nós vivemos isso nos nossos dias atuais. Outra consideração, alguns não conseguiam controlar suas línguas. Me diz uma coisa, isso é algo atual para hoje? Pessoas que não conseguem controlar a sua língua, pessoas que são fofoqueiras, que gostam de falar mal da vida de todo mundo. Outros estavam se afastando do Senhor. Me diz uma coisa, isso não é algo atual, querido? Me diga, por favor. Você que está aí ouvindo. Quantas pessoas não têm se afastado do Senhor diante das situações? Quantas? Só demonstra que não é filho, só demonstra que não é servo, é seguidor, não é discípulo. Outra consideração, existiam crentes que viviam em guerra uns com os outros. Nós vemos isso no capítulo 4. Existia também outra consideração, a gente vai ver isso no capítulo 5, irmãos que não sabiam usar ou administrar a sua renda. Pessoas que enriqueciam das formas mais ilícita e injusta. É o que acontecia também. Nós vamos ver também pessoas que eram impacientes diante das situações adversas da vida. E Tiago vai dar um exemplo de Jó, vai dar um exemplo dos profetas que nós devemos olhar para trás, que eram homens que passaram por tribulações, homens que passaram por situações difíceis, mas sabiam quem estava
na direção das suas vidas. Nós vamos ver também no capítulo 5 que Tiago nos orienta como nós devemos orar. Parece que as pessoas não sabiam orar naquela época. As pessoas só pensavam no seu próprio umbigo. E Tiago vai dizer que a oração ela está mais pautada para o outro do que para mim mesmo. Amém? Então essa é algumas considerações aonde agora nós vamos adentrar no estudo dessa carta. Só que hoje nós vamos ficar do versículo 1 até o versículo 4. Tá bom? Depois nós vamos prosseguir de forma bem paulatina, absorvendo, nos alimentando dessa palavra e dessa carta que é tão profunda e atual para os nossos dias. Então a gente viu aí no versículo 1, Tiago se identificando como servo e endereça essa missiva, essa carta às tribos que estavam dispersas, passando pelos altos e baixos da vida. E ele começa aí no versículo 2, nos passando algumas orientações. Perceba uma coisa, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Que lições nós podemos tirar daí? As lutas que passamos são compatíveis com a nossa fé cristã. Toda luta, toda circunstância que nós passamos é compatível com a fé que nós temos em Cristo. 1 Coríntios 10, 13 diz que não vem nenhuma provação além da nossa capacidade. Todas que vêm são humanas e o próprio Deus nos dará o escape. Então toda situação, toda dificuldade, toda circunstância difícil que passamos nessa vida, ela é compatível com a nossa fé. Deus jamais dará uma provação que nós não podemos suportar. Todas elas, qualquer que seja, ela é compatível. A vida cristã, querido, não é um mar de rosa. A Bíblia já nos alertou em João 16, 33. No mundo vocês passarão por aflições. No mundo vocês passarão por aflições, mas tendes paz em mim, tá? Porque eu vou dar ânimos para vocês vencer essa luta, porque eu já venci. E eu sou modelo para vocês também vencer essa dificuldade da vida. As provações, querido, elas são variadas. Como está dizendo no versículo 2 aí, por várias provações, umas maiores e outras menores. Então não pense você que a luta e a dificuldade que você está passando é algo que você vai se sucumbir. Aprenda uma coisa, se nós estamos passando por algum tipo de provação, outras surgirão para nos moldar, para nos tornar um crente, um servo mais maduro, mais fortalecido diante das adversidades da vida. Escute o que eu vou lhe dizer. Por que às vezes nós passamos por certas lutas e dificuldades na vida? Olha o que diz aí em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia, Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então tem várias provações que nós vamos passar, mas Deus nos conforta, Deus nos fortalece, para que a gente possa também consolar, confortar aqueles que estão passando e às vezes não estão entendendo o porquê estão passando por certas provações da vida. Mas se passamos, o nosso Deus está conosco, vai nos confortar, vai nos dar força, e quando nós sairmos dessa situação, quando percebemos que outro está passando e não está entendendo, nós já passamos e vamos reorientá-lo a dizer: persevera, você vai sair mais forte, você sairá dessa luta com mais robustez,
para poder também orientar aqueles que estão passando por alguma situação difícil. Então as provações, elas são variadas, elas sempre vêm com uma cara diferente. As provações, elas são passageiras. Elas não vêm para te matar, elas vêm para você ser aprovado por Deus. Então as provações também, querido, elas são pedagógicas. Escute o que diz o versículo 3 e 4. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficiente. Então, a provação, as lutas que nós passamos, elas são pedagógicas. Ela está nos capacitando para nos tornar um cristão melhor do que nós somos. As provações de nossa fé trabalham por nós e não contra nós, visto que produz perseverança. E toda provação tem um propósito. Olha o que diz em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Diz algo interessante, querido. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, o que nós passamos tem um propósito, tem uma finalidade. Escute isso aqui. Em 2 Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 em diante, olha o que diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova em dia a dia. Por quê? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. As provações, ela vem com um propósito, vem com uma finalidade, é para que nós possamos tirar os nossos olhos desse mundo natural e olhar para o mundo espiritual e sobrenatural. Você perceba, quando José estava passando por aquela provação, por aquela situação difícil, quando ele chega lá em Gênesis, no último capítulo 50, quando ele diz para os irmãos: olha, vocês não entenderam nada, tudo isso veio de Deus. Isso teve uma finalidade. Foi o próprio Deus que me colocou nessa situação, para que hoje eu possa sustentar vocês. Deus me capacitou, Deus me deu força, e hoje eu estou aqui como um agente de bênção para a vida de vocês. Então, a provação, querido, ela é pedagógica. Ela vem para nos ensinar, para nos tornar um crente melhor do que nós somos hoje. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, no versículo 3 a 5, que diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Paulo diz que as tribulações são pedagógicas e nos levam à maturidade. Então ela vai nos tornando cada vez mais maduros. Talvez você não está entendendo nada do que está acontecendo com você agora, mas lá na frente você vai ter uma compreensão da totalidade das circunstâncias difíceis que você está vivendo, mas tem um propósito, é te tornar um ser mais maduro, mais experimentado, para poder ajudar quem está passando por algo e não está entendendo nada. Então, querido, as provações, elas são pedagógicas, ela nos ensina. É nesse momento que nós devemos aprender o que Deus está querendo fazer em nós, por meio de nós, para alcançar outras pessoas.
O que me chama a atenção é que nesse período as pessoas reclamam, murmuram, questionam, mas não aprendem nada. É nessa situação que nós devemos aprender, tirar lições profundas, por mais que a gente possa sair com cicatrizes diante das provações, mas quando nós passarmos por ela, nós estaremos mais experimentados, mais maduros. Deixa eu contar aqui uma história que isso vai ratificar o que eu estou falando. Ia numa determinada viagem um sargento ou um capitão, e ele ia com um soldado, um iniciante, e eles estavam indo para outra localidade, quando de repente se apresentou uma grande tempestade. O soldado ficou apavorado, e ele disse para o comandante: Senhor, vamos ficar aqui, até que essa tempestade passe. Olha como as pessoas todas estão aqui esperando, ninguém tem coragem de avançar, então nós devemos fazer o mesmo. Porém, o comandante já tinha enfrentado várias tempestades da vida, e no início ele também tomou aquela mesma atitude daquele soldado. Ele ficou parado, mas pelo fato de ele ter passado por várias situações, ele teve a coragem de enfrentar algumas tempestades da vida, e ele não foi sucumbido. Ele disse para o soldado assim: soldado, prossiga. E o soldado meio que assustado: mas senhor, essa tempestade. Prossiga, não olhe para os lados, não olhe para trás, só olhe para frente, continue. E quando o soldado estava passando pelo meio daquela tempestade, ele viu que algumas pessoas encostaram, ficaram lá amedrontados, presos dentro dos seus carros. E o comandante disse: prossiga, não olhe. Até que, chegando a determinado local, ele viu que a tempestade ficou. E ele, olhando para trás, ele disse: Senhor, nós conseguimos. E o comandante disse assim para ele: sabe por que nós conseguimos? Porque essa não foi a primeira tempestade que eu já enfrentei na vida. Eu já sabia como era ela. Por isso, eu disse para você prosseguir. Então, as tempestades da vida nos torna um crente mais maduro, experiente, e nos leva para frente, nunca para trás. Então, pelo fato de nós passarmos por muitas situações adversas, nós temos como encorajar aqueles que estão atrás, com medo de prosseguir. Então, as provações, querido, elas são pedagógicas. Ela vem para nos tornar mais maduros e mais capacitados para a glória de Deus. Escute, as provações, elas visam a glória de Deus. Você percebe lá Jó passando por aquela situação, por aquelas dificuldades da vida, os amigos criticando, zombando, dizendo que ele estava em pecado, mas quando chega no final do capítulo 42, ele abre os lábios e diz: eu não conhecia esse Deus, mas hoje eu conheço, e os planos dele não podem ser frustrados. Não é provações, não é situações adversas que vai barrar o projeto de Deus na nossa vida. Tem um propósito, tem uma finalidade para nos tornar mais maduro, mais experiente na nossa caminhada com o Senhor. Aleluia! A provação, querido, nos torna verdadeiros discípulos de Jesus, e não amantes, prostitutos que se importam só com momentos bons. Não, é nos momentos ruins, nas circunstâncias difíceis da vida, que nós também glorificamos e exaltamos a Deus e dizemos: o Senhor está no controle, o Senhor está no comando, e eu te glorifico, não só pelos momentos bons, mas também pelos momentos ruins. Escute isso: as provações nos tornam os verdadeiros discípulos de Jesus, e não amantes, prostitutos que se importam só com momentos bons. Tem gente que só sabe agradecer a Deus por momentos bons. Quando as coisas não estão indo muito bem, eles começam a murmurar e a reclamar, e botar culpa até em Deus, como Noemi colocou a culpa em Deus pela situação a qual ela estava passando. Querido, em tudo dai graças a Deus.
Que Deus nos abençoe. Que Deus nos torne um cristão genuíno, verdadeiro, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.